A graça e a paz, meus irmãos, mais um encontro para a aula da Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Hoje nós temos como tema Filipe, o evangelista. Presta atenção, porque evangelizar é preciso e nós, como povo de Deus, precisamos dar a nossa contribuição, nos colocando assim na dependência de Deus para levar o evangelho a toda criatura. Amém? Então vamos lá. Nós temos como texto bíblico dessa aula Atos capítulo 8, versos de 4 a 13 e de 26 a 40. Filipe, o evangelista. Vamos seguir o exemplo de Filipe. Ora, após a morte de Estevão foi apedrejado, começou ali uma séria perseguição ao povo de Deus. Então o governo da época proibiu, a pregação do evangelho e saiu perseguindo todos aqueles que falavam de Jesus. E aí todos fugiram, foram parar em outras cidades, cada um foram para uma cidade fugindo da perseguição. E aí Filipe, que estava na dependência de Deus, foi evangelizar em Samaria. Samaria é a cidade dos samaritanos. Historicamente, sempre aconteceu uma rixa, uma rivalidade, uma hostilidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos eram tidos como um povo impuro, indigno, Sempre havia esse preconceito dos judeus para com os samaritanos. E Samaria vivia sob o cativeiro da Assíria. A Assíria invadiu Samaria, tirou muita gente de lá, trouxe povos novos, inclusive trouxe deuses novos, E ficou ali aquela mistura. Então havia uma crítica muito grande dos judeus sobre os samaritanos, que adorava todo mundo, E aí existia essa briga entre eles. É nesse contexto que chega Filipe em Samaria, e o capítulo 8, verso 6, diz que as multidões escutavam unanimemente a Filipe pregar o evangelho. Por quê? Porque Samaria, sobretudo, vivia necessitando de uma intervenção do alto, de Deus na realidade. Então Samaria era carente dessa proteção vinda de Deus. E aí, unanimemente, as multidões escutavam Filipe. E aí nós temos aí um exemplo do evangelismo de massa, onde você prega a palavra de Deus, anuncia as boas novas para multidões, como o texto aqui falou. E como Filipe estava na dependência de Deus, Deus estava o tempo todo com Filipe, seja através da ação do Espírito Santo, seja através do anjo, E aí Filipe fazia sinais, prodígios, milagres da parte de Deus, como instrumento de Deus. E aí coxo andava, demônios eram expulsos, aleijados, andavam, paralíticos. E aí existia naquela época, naquela cidade, um cara muito influenciador, um ilusionista, o mago chamado Simão. E o povo tinha esse Simão como um homem de grande poder, e até achavam que era poder de Deus. Mas na realidade era truque de mágica, truque de ilusionismo. Mas é assim, naquela época existiam as pessoas que iludiam, nessa época também, Quantas pessoas não são iludidas? E assim, aquele mágico que iludia as pessoas com seus truques, passou a ouvir a pregação do evangelho e se converteu ao evangelho e passou a seguir Filipe. Vê o poder de Deus agindo. E aí, Deus operou vários milagres através de Filipe. E um dos grandes milagres que Deus operou, porque quem fica na dependência de Deus, Deus usa. Deus age através dessa pessoa. Seja Filipe, seja você, seja eu. Deus age. E Deus usou Filipe para quebrar um preconceito, para quebrar barreiras, para quebrar hostilidades históricas que havia entre o povo judeu e o povo samaritano. E aí, Filipe dá início à derrubada dessas barreiras,
desse distanciamento que havia entre os judeus e os samaritanos. E, sobretudo, com essa operação de milagre através de Deus, Deus quer dizer que Deus é Deus de todos. Deus não é Deus de uma meia dúzia de pessoas, não, viu? Deus é Deus de todos. Desde que você aceite a Jesus, Deus é Deus de todos. Veja, Filipe falava às multidões e as multidões aceitavam a palavra de Deus. O mágico, o grande ilusionista, né, famoso, adorado por muitos, também foi atingido, provando que Deus derruba conceitos, derruba preconceitos, e Deus é o Deus do simples, do moribundo, do rico, do pobre. Deus é Deus de todos. Isso é uma lição para a gente, porque muitas vezes a gente, sem perceber, a gente se coloca na posição de escriba e fariseu. Um cara muito rígido, sendo doutor da lei, acha que sabe tudo, e que é assim, e que é assim, e que é assim. Aí Jesus vem e muda tudo. A questão do sábado, né? Os escribas e fariseus foram a Jesus e Jesus mostrou que Jesus era Senhor do sábado, mas eles não queriam saber, porque eles eram muito rígidos. Mas Deus quebrou não só esse conceito, esse preconceito, como os outros. Deus é Deus dos judeus, é Deus dos gentios, é Deus dos samaritanos, é Deus dos brasileiros, Deus é Deus de todos. Amém? Então tenhamos cuidado para não agirmos feito escriba e fariseu, achando que Deus é só nosso, né? Amém? Então, naquela ocasião, Filipe, na dependência de Deus, que isso é uma coisa importante que a gente precisa entender, que quando a gente se coloca na dependência de Deus, milagres acontecem. O anjo do Senhor aparece para Filipe e diz: olha, Filipe, é como se fosse assim, tu já evangelizasse aqui as multidões, a cidade, agisse até fizesse se converter o ilusionista, famoso aí, homem tido como poderoso, agora tu vai para uma região deserta. E Filipe, obedecendo o falar de Deus, foi para aquela região deserta que fica entre Jerusalém e Gaza, né? E lá Filipe encontrou um etíope, um homem de posição privilegiada, sendo esse homem administrador das finanças, das riquezas da rainha etíope. E esse homem veio a Jerusalém adorar a Deus. E aí Deus usa Filipe e o Espírito Santo diz: ó, Filipe, se aproxima desse homem aí. E Filipe fala das boas novas de Jesus, né? Aquele homem estava lendo uma passagem do profeta Isaías que falava, né? E que falava sobre Jesus na sua profecia, né? E aquele homem não entendia. E o homem diz: olha, como é que eu poderei entender se não alguém a quem me explique? E aí Filipe explica a passagem do profeta Jeremias, fala de Jesus, aquele homem se converte a Cristo, pede para ser batizado, e Filipe batiza o etíope, e após o batismo, mais uma vez, uma intervenção do Espírito Santo de Deus, que arrebata Filipe. O etíope não vê mais Filipe, segue o seu caminho, e Filipe sai pelo caminho daquelas cidades, falando das boas novas de salvação, do Evangelho, pregando o Evangelho, até chegar e se estabelecer na cidade de Cesareia. E aí você vê o agir de Deus na pessoa que está na dependência de Deus, né? Deus está sempre usando, Ele quer me usar, Ele quer te usar, Ele quer usar a igreja, porque Deus é assim. Deus é Deus de milagre, é sua especialidade. Então, nós precisamos agora partir para uma conclusão, e nessa conclusão nós precisamos traçar a tudo que Filipe tinha na disposição, à sua disposição naquela época e nós hoje, né? Filipe, por estar na dependência de Deus, grave bem isso, Filipe tinha um plano de ação, tinha um objetivo. Filipe não estava ali à toa. E ele tinha um motivo forte, porque ele estava sob perseguição. Ele não podia vacilar. Então ele estava ali com suas estratégias de onde chegar a pregar a palavra, de transmitir as boas novas, né? Ele não podia perder tempo. Então ele tinha seus motivos, ele tinha seu plano de ação. E nós? Qual o nosso plano de ação que nós temos hoje para falar de Jesus?
para evangelizar. Filipe tinha as dificuldades daquela época, né? A perseguição é uma delas. Filipe não tinha a Bíblia assim na mão como a gente tem, né? Era mais difícil. Filipe não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então a gente tem tecnologia, tem a Bíblia pronta, explicada, traduzida, comentada. Nós temos os nossos orientadores aqui. Não há perseguição daquela forma de Filipe, mas nós temos as nossas dificuldades hoje. Nós temos os ateus, nós temos o grupo mundano que quer inserir tudo que quer, erros, legitimar erro e colocar a goela dentro. Nós temos o governo corrupto, nós temos a pandemia, nós temos as nossas dificuldades de hoje. Filipe tinha as ferramentas da época. Nós temos as ferramentas de hoje. Na época de Filipe, tinha quem iludisse o povo. Hoje a mesma coisa. Na época de Filipe, o governo era corrupto. Agora a mesma coisa, né? Novos tempos, mesmas práticas. Muda-se só a roupagem. Mas nós temos o privilégio de pregar sem ter ninguém atrás da gente para matar, como era naquela época. E aí nós levamos grande vantagem nesse sentido. Eu queria mostrar a vocês que nós precisamos ter uma estratégia, nós precisamos ter um plano de ação, tanto para evangelizar nas massas, como fez Filipe, evangelizar nas multidões, como evangelizar no corpo a corpo, feito fez com a Etíope, né? Nós precisamos fazer isso. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, que eu deixei para o final, era a questão de o pensar, né? O pensar do povo daquela época, do povo de Deus. Olha, eu creio que Filipe e demais discípulos daquela época estavam sendo perseguidos para serem torturados, presos e mortos, pensava da seguinte forma: poxa, o governo corrupto persegue, prende, tortura, mata. Que mundo ruim, né? O erro tendo sido como acerto e a coisa boa tendo sido como ruim, rejeitada, sufocada. Então, eu vou correr logo antes de morrer, vou pregar as boas novas, vou pregar o Evangelho para que a gente possa ter um mundo melhor, diferente desse mundo terrível que existe. E é do mesmo jeito hoje. Os 2000 anos passaram, mas nós estamos na mesma situação. Precisamos correr, precisamos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, para que possamos transformar esse mundo que ainda continua terrível sobre muitos aspectos, e assim podermos fazer o mundo melhor para nós, para os nossos filhos, nossos netos e as nossas gerações vindouras. E que Deus assim possa nos abençoar e possa fazer de nós um Filipe, e que nós possamos estar na dependência de Deus, para que assim constantemente, o tempo todo, o Espírito Santo de Deus esteja atuando em nós. Veja que o tempo todo Deus agia através de Filipe. E nós precisamos ser instrumentos de Deus para isso. Portanto, venha para a Escola Bíblica Dominical, venha para os cultos, assista os vídeos da Escola Bíblica Dominical, porque a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, Deus abençoe a nossa igreja, que Deus cuide de nós e até a próxima aula, no nome de Jesus. Amém.